alguma página inicial, fazer a prece? Eu vou fazer tudo direitinho aqui. Bem, Tá boa bom. noite, meus amigos, boa noite, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis, em Petrópolis, estado do Rio de Janeiro. E na noite de hoje, recebemos a nossa querida companheira Amália Cordeiro, trabalhadora do Centro Espírita Leão Denis, em Bento Ribeiro. Amália vai conversar conosco sobre o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 9. Bem-aventurados que são brandos e pacíficos, item 9, a cólera. Mas antes de nós iniciarmos aqui o nosso Evangelho, o nosso estudo do Evangelho, nós vamos ler uma pequena página do livro Deus te abençoe, pelo Espírito Irmão José. E a página escolhida é Acomoda o Fardo. O irmão José diz assim: se mantiveres a calma, amenizarás sobre ti o impacto de todo problema que te surja de inesperado. A serenidade íntima te isola de toda sintonia que o mal intenta estabelecer contigo. A tranquilidade te colocará a cavaleiro de qualquer situação constrangedora, capaz de desestruturar-te emocionalmente. Contente em teus gestos e palavra, diante de provocações e dificuldades que porventura te surpreendam. Não tomes decisões precipitadas e nem reajas com que te permitires extrapolar do bom senso. O teu equilíbrio, por si só, desarticulará toda a remetida das trevas contra ti. O joio somente se alastra quando encontra terreno favorável à própria expansão. Encara com a naturalidade possível as provações que venham ao teu encontro, e elas não terão sobre ti o efeito que tem sobre quem não lhes assimila o golpe. Os que mais sofrem são geralmente os que mais reclamam e se rebelam sob o peso da cruz. Acomoda o fardo sobre os ombros, aceitando de maneira resignada, e os teus joelhos não se dobrarão na jornada. Então, nesse momento, vamos elevar o nosso pensamento ao alto, ao nosso Deus Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, aos amigos espirituais, a Francisco de Assis, rogando que o Senhor nos abençoe, que o Senhor nos fortaleça, que equilibre as nossas energias e que cada um de nós possa continuar o seu trabalho, a sua caminhada, sempre tendo o Evangelho de Jesus como bússola a te guiar. E que cada um busque fazer o esforço pessoal para o seu processo evolutivo, para a sua evangelização. Também rogamos ao Pai que abençoe aqueles nossos irmãos que estão desamparados, que estão sofrendo, que estão afastados do Senhor, para que eles se fortaleçam e busquem o Evangelho do Pai, porque ali está a nossa segurança. Também pedimos a Deus que abençoe a nossa irmã Amália Cordeiro, a fortaleça, abençoe a sua família, o seu trabalho junto ao Mestre Jesus, e que essa companheira sempre esteja aí, pronta a nos ajudar a compreender os termos da doutrina. E assim, Senhor, envolvidos por essas vibrações que caem do alto sobre cada um de nós, onde quer que estejamos, te pedimos amorosamente que nos permita dar por iniciado o nosso estudo da noite de hoje. Graças a Deus. E o nosso estudo é desse livro, O Evangelho segundo o Espiritismo, publicação de Allan Kardec, capítulo 9, item 9, a cólera. Amália, querida, a palavra está com você. Você tem até 7h20, 7h25 para fazer a sua reflexão. Que o Senhor te ampare, te intua e te abençoe. Muito bem, muito bem. Muito boa noite, meus prezados irmãos, companheiros, espíritas de todos os lugares e todos os tempos. A família espírita, né, da nossa sociedade, da nossa humanidade, do nosso planeta. É sempre uma alegria muito grande, uma felicidade
podermos estar juntos estudando a doutrina de Jesus, né? É uma felicidade muito grande. E nós estamos aí hoje um estudo de um capítulo do Evangelho que é de extremíssima necessidade da humanidade estudar, compreender e aplicar. Eu me lembro quando vou estudar essas lições do capítulo 9 do Evangelho segundo o Espiritismo, bem-aventurados os que são mansos e pacíficos, os brandos e pacíficos, os pacificadores. O nosso querido altivo, ele disse para mim um dia assim, que quando ele não tinha, né, encarnado, ele continua trabalhando, continua tendo. Quando ele não tinha assim um estudo, uma leitura específica do evangelho, que ele, né, como se fosse assim, vou abrir uma casa o evangelho. Ele ia no capítulo 9. Ele estudava sempre o capítulo 9. Por quê? Porque é o capítulo do Evangelho que a nossa humanidade violenta, agressiva, desorganizada, rebelde, precisa estudar. Bem-aventurados os brandos e pacíficos, né? E nós sabemos que as bem-aventuranças de Jesus é o trabalho de Jesus para a transformação e a salvação da humanidade. Disto não podemos duvidar. Principalmente nós espíritas. Precisamos muito estar atentos a isso, né? Então, nesse estudo de hoje, né, a cólera é uma das faces ou das facetas do ser humano que precisa muito ser compreendida, porque esse é um trabalho de Jesus, né? Por que a importância do capítulo 9 dos bem-aventurados, os brandos e pacíficos? Porque esse capítulo mostra o trabalho de Jesus desde todos os tempos, desde a era primitiva, né? Quando ele veio trabalhar a não violência, né? Para que nós pudéssemos e que nós possamos conquistar o reino de Deus. Para sermos felizes na eternidade, como ele sempre disse, né? Ensinou o seu evangelho, ensina, a sua doutrina ensina. Por isso ele diz, ele diz, alegrai-vos a chegar do reino de Deus, né? Porque ele veio pessoalmente ensinar, por exemplo, essa necessidade. Gente, é tão antigo isso, né? Que aí quando a gente estuda a doutrina espírita, que a gente vai percebendo essas verdades de Jesus. Por exemplo, no estudo desse capítulo, né, é de todo o Evangelho, mas esse capítulo, como a gente vai falar de um assunto inserido nele, né, é importante nós lembrarmos porque da sua necessidade na humanidade. Por exemplo, o quinto capítulo do Decálogo trazido através da mediunidade de Moisés. Qual é o quinto capítulo trazido através da mediunidade de Moisés? Não matar. Não matar. Né? Então, a cólera mata. A raiva mata. Né? Nos acessos de demência, quantas mortes, quantos crimes são provocados, né? O Evangelho mostra para a gente, nesses acessos de demência passageira. E isso começou, né, no trabalho de Jesus de todos os tempos. Desde quando ele começou o seu messianato, começou o seu trabalho na humanidade, né? Os seus prepostos, né? Trazendo a lei de amor ao próximo, o amor a Deus, o amor ao próximo e a caridade, né? Que ele em todas as nações, como está no livro A Caminho da Luz, trazido por Emmanuel para todos nós, Jesus começou o trabalho
da não violência. Por quê? Nós sabemos, nós estamos ainda teimosamente, demoradamente, vivendo um estágio na humanidade que é das provas e expiações, né? Que para passar para a regeneração, nós já teríamos que estar muito modificados, mas ainda não modificamos. A gente não, nós ainda, a humanidade, né? A gente fala a gente aqui, mas é porque nós fazemos parte dessa humanidade. Por exemplo, tiramos a vida do outro, é a violência, é a agressividade. E quando Jesus, né, isso é mostrado pelos espíritos benfeitores até da nossa casa, Antônio de Aquino, Baltazar, Doutor Erma, eles vêm muito esmiuçando isso para nós. Então, a presença de Jesus na Terra, como nos ensina Antônio de Aquino na sua obra Inspiração do Amor Único de Deus, né? Então, ele diz lá, quando Jesus começou, a presença de Jesus na Terra é para trabalhar na transformação da humanidade. E, principalmente, e ele começou fazendo isso, tirando aquela humanidade do estado primitivo, como está citado no Evangelho, capítulo 1, lá no item 9 e 10, que é a nova era, né, que Moisés não conseguiu fazer esse trabalho, porque ele precisava conter aqueles homens, ele até teve que inserir lá na lei dele, olho por olho, dente por dente, e Jesus veio modificar isso, né, uma das leis de Moisés que ele veio modificar. Então, ele já tirou a humanidade do estágio do primitivismo. Olha só, meus irmãos, como é importante a gente saber disso, para eu afirmar para vocês o que eu estou falando com relação à grandíssima necessidade que nós temos que estudar muito esse capítulo, para nós modificarmos a violência que a gente ainda carrega em nós. Então, Jesus, quando tirou a humanidade do estágio de primitivismo para já o estágio de provas e expiações, ele já começou o trabalho dele da não violência. Por quê? Qual era o estado natural do primitivismo? Guerra sobre guerra. Matança, olho por olho, dente por dente, todo o tempo. Como o Evangelho diz, Moisés não conseguiu falar de amor para aquele povo. Ele não conseguiu falar. Por quê? Não entrava na cabeça daquele povo violento, agressivo, né? A ideia do amor ao próximo, a ideia do amor a Deus sem holocausto. E qual era o holocausto? Matar o inimigo, matar o outro, né? E entregar, até oferecer a Deus o seu irmão morto, né? E outra coisa que eles não aceitavam, não entendiam, né? Não aceitavam. O não aceitar é decorrência, né? É do perdoar o inimigo. Perdoar o inimigo. Então, o capítulo 9 ele está muito dentro desse contexto, né? Eu aprendeste que foi dito, olho por olho, dente por dente. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos. E aqui no nosso capítulo 9, que, né, começa dizendo para a gente, vamos pegar aqui a notação evangélica, né, que foi trazida para nós através de Mateus, na palavra de Mateus. Eu vou ler só uma frase, não vou nem ler toda, não. Mas ele diz aqui: aprendeste que foi dito aos antigos, não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu, porém, vos digo, olha só, o matar já é o extremo, que a gente continua fazendo até hoje, a humanidade. É a ação extrema da violação da lei de amor, para se ser brando e pacífico. Você não pode ser brando e pacífico tirando a vida do seu irmão, de qualquer maneira que seja, né?
Porque nós, às vezes, não matamos com a arma branca, mas matamos de raiva, matamos de ódio, matamos por causa dos acessos de demência da cólera, como está aqui no Evangelho, né? Então, aqui aí ele afirma: eu, porém, vos digo, né? Repetindo, vamos repetir porque isso é muito importante. Aprendeste que foi dito aos antigos: não matarás, e quem matar merecerá ser condenado pelo julgamento. Mas eu vos digo, olha só, já uma pequena mudança de atitude que Jesus veio alertar. Eu, porém, vos digo: aquele que se encolerizar. Olha só, gente, desde quando Jesus alerta para nós não nos encolerizarmos contra o nosso irmão? Digo que aquele que se encolerizar contra seu irmão merecerá ser condenado pelo julgamento. O Paulo Cordeiro, ele, que foi lembrado aqui pela nossa irmã, ele decifrava esse capítulo muito interessante, né? Assim, ele mostrava que Jesus aqui, ele dá três sentenças, tem três sentenças nessa expressão aqui, nessa anotação de Mateus, né? E nas outras, tem de Mateus, acho que todas são de Mateus. A primeira de Mateus: bem-aventurados os que são mansos, mansos, porque possuirão a terra, bem-aventurados os pacíficos, porque serão chamados filhos de Deus, e mais esse terceiro que eu li para vocês. Então, aqui no terceiro diz, primeiro, já viu lá, se matar, será condenado pelo julgamento. Se encolerizar, será condenado pelo julgamento. E ainda tem aquele que disser raca, ó, outro ângulo, aparentemente diferente, mas que tem a mesma raiz. A mesma raiz. Matar, encolerizar e xingar. Porque raca, e ainda nós fazemos pior. O homem fez pior, porque os palavrões, as ofensas, né, aumentaram na cabeça dos espíritos, quando era para diminuir. Então, não matar, não se encolerizar e não dizer, porque dizer raca para o irmão era você ter uma atitude de desprezo pelo seu irmão. E ainda tem a outra sentença: aquele que disser ao seu irmão, és louco, será condenado pelo fogo do inferno. Então você vê quantas expressões Jesus utilizou para condenar a violência. Todo o trabalho de Jesus é em favor da não violência, que está lá no Decálogo, né? O não matar, não julgar, não condenar, né? Não ofender, tudo isso, porque ramificação são partes dessa nossa atitude de agressividade que trazemos dentro de nós. Me lembrando aqui, já vou entrar lá no assunto, mas estou falando do assunto. Joana de Ângeles, ela diz que nós temos essa atitude ainda de muita agressividade, de muita violência, é que nós, e a gente tem essa atitude e quer colocar no instinto. Ah, é meu instinto, é meu instinto. E aí Joana diz assim, numa das suas obras, que nós, por termos vivenciado a fase da animalidade durante muito tempo, né? Quando adentramos a condição humana, que adquirimos a razão, né? Quando adquirimos a razão, é para modificar, conduzir o instinto, porque só vive de instinto o reino animal. Viver de instinto é viver vida de animal. No homem, quando ele adquire, quando eclode nele a razão,
né? Primeiro caminho que ele faz é a busca de desenvolver o bom senso, através da busca de Deus, né? Então ali começa o trabalho dele, né? Já para trabalhar o que ele vivenciou no reino animal, que agora ele não é mais animal. Como diz Emmanuel, nunca compare o homem ao animal, porque o homem é homem, o animal é animal. Né? Quando o espírito imortal adentra a condição humana, ele não é mais animal. Então, é outra fase na vida dele, no processo da evolução. Né? Então, Emmanuel alerta isso, porque nós, comumente, a gente faz essa comparação. É fruto de quê? Da agressividade, da violência que está em nós. Né? Então, quando Jesus veio trabalhar isso, né, ele já sabia como é que éramos, né? Ele sofreu muito, Jesus sofre muito e sofreu muito, né? De ver a dificuldade dos espíritos imortais de entenderem esse processo. Então, aí, vamos lá, entrando na cólera. A cólera está dentro desse processo. Olha só, vou repetir: Jesus tirou a humanidade da condição do primitivismo para começar a trabalhar a não violência e a mostrar. Quando nós adentramos o estágio de provas e expiações, é como se ele dissesse: filho, vamos trabalhar agora isso, vamos sair dessa condição. Você já pode agora viver situações, ó, provas, viver situações de aprendizado para você poder modificar a sua mentalidade. É toda espécie de prova que a gente vive na Terra. E a expiação é você. A expiação é o expiar, é limpar a alma, né? É, expurgo, né? O sentido do expurgo, limpar aquela agressividade toda, que aí a gente aprende com a doutrina espírita, a nível de fluido, magnetismo, tudo isso que hoje a gente já conhece, graças a toda essa maravilhosa doutrina que, unida à ciência, né, que é a ciência espírita, ela vem trazer para nós, unida à lei do amor, vem nos mostrar isso. No Evangelho, acho que até aqui no capítulo 9 mesmo, capítulo 9 tem. Não, não é no capítulo 9 não. Quando fala assim, por exemplo, há provas e as expiações. Toda expiação é uma prova, mas nem toda prova é uma expiação. Porque as provas são o aprendizado, as experiências da vida. O estudar, trabalhar, viver, recomeçar e no dia seguinte a rude tarefa do dia anterior, das encarnações anteriores. Né? Evangelho, capítulo 6 e tem 6. Leiam lá, que é belíssima essa mensagem do Espírito Verdade. Recomeçar e no dia seguinte, essas são as provas. E as expiações, a limpeza da sua alma. Cada prova que você vive é um novo aprendizado para você limpar esse terreno de violência e de agressividade. Só que, o que aconteceu? A revolta, aí Leon Denis diz, a dor evolução e a dor expiação. A dor expiação é criada por nós, quando nós nos rebelamos contra a lei de Deus. E aonde que está a maior lição de aprendizado para nós aprendermos a conhecer e sentir e amar Deus? No capítulo 9, obediência e resignação. Obediência é o consentimento da razão. É o que o homem precisa desenvolver para acabar com a cólera. O desenvolvimento da razão e a resignação, que é o consentimento do coração. Essas duas asas para nós modificarmos, expurgarmos
de nossa alma a cólera, a violência, a vingança. Quanta vingança, meus irmãos, nós ainda planejamos, direta ou indiretamente, com todo o avanço da ciência, da inteligência, da intelectualidade que a gente desenvolveu, né? E em todos os setores humanos, a partir da primeira grande instituição humana que é a família. A violência na família. Gente, toda hora a gente está vendo aí feminicídio, infanticídio, todas essa problemática, né, que o ser humano ainda continua realizando. Né? Da onde vem isso? Da onde vem isso? Da agressividade e violência, né, no ser humano, a não obediência à lei de Deus, a falta de Deus na sua vida, que as religiões não conseguiram implantar, né? Assim, com entendimento. É claro que a gente não vai dizer que não conseguiram de uma forma geral, porque, claro, tem muita gente boa nesse mundo que aprendeu, sim, a amar a Deus. Mas aí, por que que a humanidade está vivendo esse momento tão de tanta loucura, tanta insensatez, né? Você vai encontrar lá a dona cólera, né? Então vamos lá, no item 9. O item 9 é fruto de quê? Primeiro lugar, qual é o nosso grande mal? Orgulho e egoísmo. Essa árvore que nós deixamos, né, desenvolver. Aí, voltando lá naquela questão que eu falei, a gente sai do instinto para a razão, né? Então, nós deixamos, num certo momento, que tem um momento que no Evangelho, um ou dois momentos que Jesus diz, no princípio não era assim. Que quando nós começamos lá no estado primitivo, no homem das cavernas, a começar a caminhar, nós fomos conduzidos como hoje conduzimos as crianças, até alcançarem uma estabilidade para caminhar sozinha. A espiritualidade superior fez conosco e continua fazendo, porque Deus não para de criar. E continua fazendo, né, com todos os espíritos que estão passando, né, para a era da razão e da lógica e do bom senso. Mas chegou um momento em que até aquela questão, né, está dentro da própria cólera também. Como é que eu vou trabalhar a cólera em mim? É a questão 919 do Livro dos Espíritos. Né? O que diz para nós a questão 919 do Livro dos Espíritos? Vamos ver aqui que ela está pertinho de mim, né? Vamos ver aqui que está pertinho de mim no Livro dos Espíritos, né? Então, aqui, ó, questão 919 do Livro dos Espíritos. Qual o meio prático mais eficaz para se melhorar nesta vida e resistir ao arrastamento do mal? Por que nós somos arrastados pelo mal, no sentido de nos encolerizarmos ainda? Ficar com raiva do outro. Às vezes a gente fica com raiva do outro só porque alguém vem fazer uma fofoca do outro para nós. E por que a gente fica com raiva? Porque a raiva está dentro de nós. Né? Não é culpa do outro, não. Eu é que deixei, né, transparecer. Então, aí do Kardec perguntou: o que eu tenho que fazer para isso? Eu não mais ser arrastado por esse mal. Quando o outro vier falar mal de alguém para mim, eu tirar, sair fora, né? Ou conter. O espírito, doutor Erma, Baltazar e Antônio de Aquino, eles falam para nós que nós precisamos aprender a criar a parede de contenção. A parede de contenção. Né? Quando alguém vir falar alguma coisa para nós ou ter atitude de agressividade em nós, nós não deixarmos que isso nos afete. É um osso duro de se roer, que isso é difícil de fazer. Por que é difícil de fazer? Porque eu ainda eu carrego ainda dentro de mim esse mal.
Então, rapidinho eu sintonizo com o outro. E aí, qual é a resposta aqui dos espíritos para nós? Um sábio da antiguidade disse: conhece-te a ti mesmo. Então, meus irmãos, para nós, por exemplo, trabalharmos essa ideia, essa questão da cólera, da raiva, né? Da violência que a gente está, né? Você já viu, às vezes a pessoa faz uma pergunta para a gente, até meio, até inocente, a gente responde com agressividade, né? Porque a gente pensa que os outros têm que pensar como nós. Agora, a gente se conhece no pensamento, né? Como é que eu vou descobrir? Aí vamos aqui no item 9, né? Primeiro ele dizendo lá, a cólera é o filho do orgulho. O orgulho faz com que a criatura se julgue superior ao que é. Então, eu quero ser sempre superior a tudo. Eu sei tudo, né? Então, qualquer pergunta que você faz, eu já tem a resposta. E aí, outra coisa, você dá aquela resposta achando que você é o maior sábio do mundo, né? Então, será que é mesmo? Nem permite que o outro retruque, né? Então, é filho do orgulho e do egoísmo. Aí diz aqui no Evangelho: esse filho do orgulho que nos faz sentirmos, julgarmos que somos superior aos outros e não suportarmos passar por uma comparação que possa rebaixá-la. Vou passar um exemplo para vocês, assim, rapidinho. Briga de trabalhador na casa espírita, né? Disputa de trabalhador na casa espírita. Aí vem reclamar do companheiro, vem fazer queixa, né? Então, como coordenadora de trabalhos lá no centro, a gente passa muito por isso, né? Passamos, né? Então, assim, a companheira veio reclamar da outra, a outra veio reclamar dela, assim, uma reclamando da outra. Aí, o que que a gente observa? São igual, uma reclama da outra, estão reclamando de coisas iguais, né? Aí eu falei, filha, vocês são iguais, nós somos iguais. Olha, quase que ela teve um acesso de cólera com essa. Não, Dani! É isso que o Evangelho está dizendo aqui. Isso é muito mais comum do que a gente pensa. O autoconhecimento é para nós prestarmos atenção se nós não temos essa atitude, né? Se nós não temos essa atitude. Porque nós não suportamos ser comparados, né? Isso nos desequilibra e nos leva ao segundo parágrafo aqui da lição. Procurai a origem desses acessos de demência passageira que vos faz perder o sangue frio. Ah, o meu sangue subiu na cabeça. O sangue subiu na minha cabeça, me deu vontade de apertar o pescoço. Vocês conhecem isso? Muito, muito mais comum do que a gente pensa, né? Dá vontade de apertar o pescoço. Isso é o quê? Exatamente o que está dizendo aqui no capítulo 9, item 9 do Evangelho. Esses acessos de demência que vos faz perder o sangue frio e a razão, né? A pessoa agressiva agrediu, perdeu a razão. Agrediu, perdeu a razão. Mesmo que você a tenha, né? Você perdeu porque você se descontrolou, você agrediu. Você agrediu, perdeu o seu direito, né? Então, perdeu a razão. E outra coisa, e assemelham-se ao bruto. De onde é o bruto? Quem que a gente chama de bruto? Não é o primitivo? Olha só como que, né, os espíritos mostrando para a gente o caminhar de Jesus, desde o estado primitivo.
Quando Jesus trouxe, através de Moisés, o decálogo, já era o trabalho dele tirando do estado primitivo. Por quê? Os espíritos já estavam em condições de aprender. Aí que entra nas provas e expiações, né? O trabalho de Jesus, né? Aí ele diz aqui que vos assemelha ao bruto. Tanto que ele bota aqui embaixo que se a gente se olhasse no espelho, a gente teria medo de nós mesmos. É por isso que a gente tem que trabalhar muito a pergunta de Kardec e a resposta de Santo Agostinho, né? Conhece-te a ti mesmo, como disse o sábio Sócrates, né? Então, aí ele continua dizendo, e esse orgulho ferido, ó, filho do orgulho. Então, na verdade, todas essas nossas reações, todas essas nossas atitudes, elas são fruto desse egoísmo e desse orgulho. Essa árvore, né, maléfica para a humanidade. Porque, por exemplo, o egoísmo, no seu princípio, não era ruim, como está no livro dos Espíritos, né? É o trabalhar o ego, o conhecimento de si mesmo, mas que a gente se perdeu. Se perdeu por quê? Em vez de amar o outro, a gente passou a se agir contra o outro, ou para dominá-lo, ou para expulsá-lo da nossa vida. E aí, vamos lá, caminhando um pouquinho mais. Não é o amor próprio ferido que faz que por uma contradição que nos faz rejeitar observações justas, a gente fecha os ouvidos, né? E mais adiante ele diz: no seu desvario, nesses acessos de demência passageira, o homem colérico se revolta contra tudo, contra tudo, desde a natureza bruta aos objetos inanimados que ele quebra porque não lhe obedecem. Aí agride o reino vegetal, o reino animal, né? Agride, né? Até os objetos materiais. Joga, pega um objeto, joga, e se está numa mesa de livro, joga tudo no chão. Isso é acesso de demência, né? Que o ser humano precisa parar para pensar. E como a gente vê que isso ainda existe de uma forma muito geral na vida humana, aí a gente entende como o Altivo disse, é um dos capítulos do Evangelho que mais precisa ser estudado pelos homens, né? É o capítulo 9. Porque nós precisamos, Deus precisa de homens de bem. E você não pode admitir um homem de bem colérico. Então não é homem de bem, né? Tanto que traz lá no capítulo 17 todo aquele espelho do homem de bem para nós aprendermos. Mas ainda tem outra coisa importante aqui, outra, todas são, né? Mas vamos lá. Deixa eu ver acompanhar a hora aqui, porque eu falo pra caramba. 19:08. Eu vou até 19:25, né? Então vamos lá. Aí vem aqui, razão, né? A razão e o bom senso e o sentimento. Obediência e resignação. Obediência, consentimento da razão, né? E a resignação, o consentimento do coração. O que isso significa para nós, né? Obediência. Obediência a quem? Ao Pai, a Deus, a sua lei, né? Deus, quando criou o universo, ele criou as leis que regem o universo. E dentro desse universo estão todos os seres que ele criou, principalmente os seres vivos, né? E você vê que lá dos seres menores da criação, tudo obedece. Dentro da natureza, dentro do reino animal, tudo caminha numa harmonia, num equilíbrio. Só o ser humano que passou a se rebelar, né, a desobedecer à lei. Então, o consentimento da razão quer dizer: eu sei que é a lei de Deus.
Isso é outra coisa muito comum. Por isso somos cobrados como tendo conhecimento. Se você conhece, não é mais ignorante. Por isso você muito será cobrado a quem muito foi dado, né? Então, quando eu preciso exercer a obediência, é para buscar a paz, a pacificação, né? Eu entendo que é a lei de Deus, então eu tenho que obedecer. E por que que eu não obedeço? Porque falta a resignação, né? Porque diante da resignação é que eu vou dizer assim: eu sei que é lei de Deus, mas eu não mereço. Desde quando a lei de Deus é para quem merece ou não merece? É para toda a humanidade, não é? É lei de Deus, é o nosso Pai, né? E essas leis que ele criou e que ele conduz à humanidade são perfeitas e imutáveis quanto ele, né? Então não tem erro na lei, né, de Deus. Não tem erro na lei de Deus. Então por isso precisamos obedecer. Aí diz aqui: no seu desvario, naquele acesso de loucura, naquela perda da razão, que a gente já viu aqui, ele diz: o homem colérico, eu já li, se revolta contra tudo e contra todos, porque não lhe obedece. Assim como ele não obedece a Deus, né? Como ele não obedece à lei. Já está a primeira coisa que ele tinha que parar de pensar, né? Por que que todo mundo tem que te obedecer se você não obedece a Deus, não obedece à lei, né? Depois ele diz assim, na outro parágrafo: se pensasses, ó, se pensasse, o espírito vive pelo pensamento. O pensamento é criador, é o direcionador do ser imortal. Vide Leon Denis no Problema do Ser e do Destino, né? Se pensasse que o homem, o espírito humano, se ele pensasse, ó, pensar, buscar Deus, buscar o conhecimento, lembrar do que aprendeu, ou buscar aprender, se ele pensasse que a cólera não serve para nada, que, a, que altera a saúde, compromete até a sua própria vida. Olha só, eu li uma reportagem médica, uma revista que trazia uma reportagem médica, afirmando os médicos que a, os problemas cardíacos, e ainda estou principalmente em mulheres, é porque traz mágoa no coração, traz raiva no coração. Então, é o que o Evangelho está dizendo aqui, afeta a própria saúde. E não é só o coração, não, é todo o corpo, porque os órgãos são solidários. Então você vai acarretando o mal em todos eles, né? Em todos os órgãos. Então, se ele pensasse nisso, ele perceberia que é a sua própria, é a primeira vítima, é ele mesmo. Por quê, meus amigos? Ó, não é o que entra pela boca do homem que o macula. É o que sai da boca do homem que o macula. Está logo ali atrás no capítulo 8 que a gente acabou de estudar. Não sei se vocês fazem sequência, mas lá aí no capítulo 8 que antecede o capítulo 9, né? Está lá dizendo, né? Não é o que entra pela boca que macula o homem, é o que sai da boca. Então, quando eu tenho muito mal dentro de mim, vamos dizer assim, essas sujeiras morais, esses mal, são vícios morais, vícios físicos, que eu desenvolvi e carrego comigo. Isso não fica no túmulo, não fica no corpo que desmancha, não fica no mundo espiritual. Está em mim, está no ser imortal que somos todos nós. Então, toda vez que eu agrido alguém,
pensamento, palavras e atitude, eu estou agredindo a mim mesmo. Então, o que que o Hahnemann, acho que é, não, é um espírito protetor, a mensagem 9. O Hahnemann faz a mensagem 10 desse mesmo capítulo, da cólera também. Então, o espírito protetor diz lá que nós somos vítimas de nós mesmos com essa atitude colérica, né? Agressiva que a gente tem. Por quê? Porque nós, quando nós desenvolvemos dentro de nós, o que que a gente faz, gente? A gente como que envenena o fluido, né? Que está no nosso perispírito, que está em nós. A gente envenena o fluido. E quem é que é o primeiro envenenado? Somos nós. A gente pensa que vai jogar um palavrão lá pro outro, vai xingar o camarada lá. O primeiro, eu já fui atingido por esse veneno. Antes de lançar o veneno, eu já bebi o veneno, né? Por isso que ele está dizendo que nós nos adoecemos, né? E outra coisa, que aí vai muito dentro do grupo familiar, como eu já falei. Quando ele diz aqui, se ele pensasse também, perceberia que a sua atitude, né, torna infelizes as pessoas que ama. E como que o egoísmo numa pessoa viciada, colérica, desequilibrada, dentro de casa, ela pensa que ainda diz assim, não se mete comigo não. Pois é, mas ele está se metendo com os outros, porque ele está fazendo mal para a família. O que ele está vivenciando ali, ele está envolvendo a família. Está fazendo. Onde que a família, onde que um elemento da família vai ficar feliz de ver a pessoa desequilibrada dentro de casa? Ninguém fica feliz, né? Então, o espírito protetor está dizendo que se ele pensasse um pouco, prestasse atenção nas suas atitudes coléricas, nas suas atitudes de raiva, né? E isso, meus amigos, da atitude menor, da atitude maior à atitude menor. O desprezo. O raca. Dizer raca aos seus irmãos, né? Para mim você não é ninguém. Está ofendendo, está magoando. Quem você pensa que é na minha vida? Está magoando, está ofendendo, né? Está fazendo infeliz a pessoa que ele diz que ama. Durma com um barulho desse. Aí que nós precisamos entender da lei de amor. Aí a resignação. Motivo de resignação. Capítulo 5, item 12. 12 e 13. Né? É bem mal sofrer. Capítulo 5, bem-aventurados os aflitos. Né? Todos sofrem, mas nem todos sabem sofrer. Então, dentro desse processo, meus amigos, está todo um processo de violência. E aí, ele mostra aqui, né? Que ainda ele diz assim, ó, lá naquele acesso de demência, quantas vezes, às vezes por uma resposta que a gente dá para alguém, uma resposta mal dada, e que você sente que ofendeu a pessoa, você sente que magoou a pessoa, quanto que fica aquele peso na sua consciência, né? Agora imagina quando você tem um acesso de demência desse e que você agride violentamente o outro, né? Pais agredindo filhos, filhos agredindo pais, mulher e marido, né? Os cônjuges se agredindo, se ofendendo, se maltratando. Tudo isso é fruto dessa violência que existe em nós e que Jesus veio trabalhar. Hoje eu encontrei, né, no meu estudo aqui, uma página sobre a cólera que é muito interessante. É da nossa Ana Teresa Camasmini. Ana Teresa, acho que eu vi já, alguém fez uma palestra aí da lição desse livro, não é? Então,
Aqui, no capítulo 6 ela vem falando do bem-aventurados os brandos e pacíficos e por que que Jesus vem falar da cólera, né? Quando ele diz aqui, ó, ela diz aqui para gente, só para a gente fazer uma reflexão, que está quase acabando o nosso tempo, mas eu achei tão interessante, tão o pensamento. A gente tem que aprender uns com os outros, né? Tem que dar valor aos pensamentos. Então ela diz assim, né? Lembrando esse trechinho que eu acabei de ler para vocês. Pesquisar é a origem desses acessos de demência passageira que vos assemelha ao bruto. Já comentei com vocês, né? Fazendo perder a razão. Aí ela diz assim: porque certamente por que nos mantermos em clima de violência nos afasta não só de nós mesmos, mas também das pessoas que tanto amamos. Além disso, nosso estado de raiva constante nos adoece e adoecemos os outros, como os espíritos esclarecem. A cólera nada, a cólera nada remedeia, que lhes altera a saúde e compromete até a vida. Quem, né? Desculpe, quem lhe, quem lhe prestasse atenção nisso, né? Repetindo aqui, ela dizendo, o Evangelho, ela está citando esse trechinho do Evangelho. A cólera nada remedeia, ele altera a saúde e compromete até a vida. Reconheceria ele que é a sua primeira vítima, e outra consideração é que ele torna infelizes os que os amam. E ela comenta para a gente assim: portanto, mais do que nunca, precisamos cuidar das emoções sobre as quais não conseguimos ter controle. E o primeiro passo nessa direção é admitir que somos responsáveis pela presença de climas tumultuados em nossa convivência. Prestar atenção, olha, ter a coragem de ser aquele que cala, ter a coragem de ser o pacificador, porque nós ainda alimentamos as intrigas. Em vez de calar, o silêncio é um grande remédio. Ah, mas é covarde. Quem que é covarde? Quem que é covarde? Não é o agressor? É o agressor, né? Então, a sua coragem de calar-se, né? Para buscar ser pacificador, é o que Jesus precisa de nós. Bem-aventurados os pacificadores, né? Bem-aventurados os pacificadores, que está aqui, ela até cita isso. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus, né? E continua ela dizendo: enquanto não colocamos limites nesses comportamentos, seja dos outros, seja os nossos, estaremos vulneráveis à prática de muito mal entre nós, pois é certo que a cólera não exclui as qualidades do coração, mas impede que se faça o bem. É o último parágrafo do nosso item 9, né? Que o benfeitor traz aqui para a gente o espírito protetor. E é uma verdade, mas impede que se faça muito bem. Isso deve ser o suficiente para que façamos um esforço na direção de nos educarmos para conquistarmos a paz. E essa expressão, a cólera não serve para nada, nós temos ainda. Você vê quanto assunto, né, meus irmãos? É muito assunto, muito assunto. Por isso temos que estudar muito, incansavelmente. Do Espírito Verdade, vocês conhecem esse livro, né? Ô, livrinho bom esse, né, do Emmanuel? Então, ele também se refere à cólera. E ele diz aqui para gente que a cólera que não serve para nada, por quê?
ela não resolve, ela só agrava, ela não resgata, ela só complica, ela não ilumina, ela só escurece, não reúne, ela separa, não ajuda, ela prejudica, não equilibra, desajusta, não reconforta, envenena, não favorece, dificulta, não abençoa, maldiz, não edifica, destrói. Ele diz que são as 10, as 10, as 10 negativas complexas que traz as piores das frustrações na vida do ser humano. Então, amigos, fechando, vamos pegar aqui no nosso evangelho o resuminho último que o Espírito traz para nós. Em suma, a cólera, até repetindo, né? A cólera não exclui certas qualidades do coração, mas impede que se pratique muito mais o bem, permitindo que se possa fazer muito mais o mal. Isso deve ser suficiente para induzir o homem a empreender esforços para dominá-la, principalmente nós espíritas. Reconhece-se o verdadeiro espírita pelos esforços que faz para domar as suas más inclinações, né? O espírita, aliás, é induzido a isso por outro motivo, a de que a cólera é contrária à caridade e à humildade cristã, que é o espelho do Cristo na nossa vida. Que Deus nos abençoe e nos ajude aí, espero ter trazido, ajudado aí a pensar na cólera. Muita paz, meus amigos, muita paz. Muito obrigado, minha irmã, por esse seu estudo, realmente, né? Foi muito bom, nos deu bastante observações. Eu anotei aqui o Cristo Consolador, item 6. Anotei aqui no meu livrinho para ler todas as noites durante muito tempo. Esse capítulo 6, item 6 do Cristo Consolador. Precisei, Olha, eu amo esse item. coloquei Recomeçar e no dia seguinte a rude tarefa, né, aqui, do ó, dia anterior. um papelzinho aqui para ler toda noite antes de O dormir. rude labor que ele fala. Mas ainda ele complementa dizendo: Mas vossa alma não está esquecida, porque eu, o jardineiro divino, a cultivo no silêncio dos vossos pensamentos. É lindo, Quanto temos que estar vigilantes com o nosso pensamento para ser cultivado por Jesus? Já pensou que coisa boa? né? Então, só esse evangelho maravilhoso nos traz esse consolo, É esse verdade. esclarecimento, né? Esse conforto, que possamos abraçar esse evangelho, que é a nossa bússola, nosso porto seguro, porque só assim nós conseguiremos deixar para trás esse homem velho e seguir, né? Cumprindo com a nossa missão, pisando firme com segurança. Muito obrigado, minha irmã, que nós possamos contar sempre com você na nossa casa, e essa sua convicção, essa tua vibração que você passa para todos nós. Isso é maravilhoso. Que Deus te Obrigada, querida. abençoe a sua família, abençoe seu trabalho na casa espírita, essa potência que você tem aí, essa vontade que você tem Ah, de. eu amo essa cara, amo a doutrina. Ah, é Eu maravilhosa. aprendi que amar a doutrina espírita é amar Jesus. Olha que coisa linda, que coisa maravilhosa, né? Nós, É, esse mestre, foi um presente de Deus para o homem. é Então, vamos verdade. saber venerar, respeitar esse grande espírito que esteve entre nós. Bem, meus Graças a Deus. amigos, eu acho que vocês também gostaram muito, como eu gostei, da vibração, da energia da Amália, que ela passa isso para a gente, né? E para encerrarmos aqui a nossa reunião, eu vou pedir para o nosso companheiro Antônio Guerra. Antônio, liga teu microfone, faz a nossa prece de agradecimento, meu amigo, por favor. Opa, boa noite a todas e todos. Me ouvem? Meu Boa irmão. noite. Outra vez, minha amiga, é só fazer a prece e encerrar ou eu devolvo a palavra no meio da prece para você?
final para mim, quando você terminar. Ih, congelou? Pode falar, pode falar. Me ouvem? Oi, me ouvem? Estamos ouvindo, sim, ó. Ah, é que congelou aqui para mim. Eu fiz uma pergunta, não sei se você ouviu. Estamos te ouvindo. Eu vou dizer o seguinte: quando você terminar a prece, você passa a palavra para mim. Tá bom, ok. Então vamos elevar o nosso pensamento ao alto, rogando e agradecendo ao Divino Mestre Jesus pela oportunidade desses momentos em que aqui tivemos reunidos, à distância pelo corpo, mas presentes e vinculados pela alma, pelo espírito, mas acima de tudo pelo desejo do estudo, de compreendermos um pouco mais dessa maravilhosa doutrina do seu Evangelho, rogando aos amigos espirituais que nos auxiliem na compreensão de tudo que a nossa querida amiga nos trouxe essa noite, como estudo, como ensinamento, como reflexão. Que a vossa infinita misericórdia, Senhor, possa nos amparar a todos nesses momentos difíceis, dessas dificuldades que vivenciamos na transição planetária. Mas que, acima de tudo, sejamos nós capazes de darmos a nossa cota e seguirmos em frente no nosso progresso moral e intelectual. Te agradecemos, Senhor, por tudo e devolvemos a palavra à nossa irmã para dar por encerrados os trabalhos dessa noite. Que assim seja. Obrigado, meu amigo. Bem, meus irmãos, estamos encerrando aqui a nossa reunião pública da noite de hoje. Quero pedir à Amália que leve o nosso abraço, o nosso beijo no coração aos companheiros do Centro Espírita Leão Denis e Obrigada, querida. Obrigada em nome de todos. pela equipe da Casa de Francisco de Assis, esse querido irmão tão amoroso, não é? Que falava em paz e amor o tempo todo. Que Deus nos abençoe, que Deus nos fortaleça. Uma boa noite para todos. E amanhã estaremos de volta às 16 horas para darmos continuidade aos nossos estudos. Paz e bem, Graças a Deus. como dizia Boa Francisco. noite a todos. Um beijo. Boa Prazer. noite. Beijo. Muito prazer Bom para descanso. todos, tá? Com Deus. Muito obrigado pela presença de Boa vocês. noite, bom descanso. Muito obrigado. Tá, querida. Boa Boa noite. noite. Muito obrigado, Amália, pelo estudo. Fiquem com Deus. Tá, querida.